Oi, gente, Roberto Rilo Bíscaro aqui, e a Star Plus acrescentou ao seu catálogo uma espécie de contos de fadas fantasmagórico, né? O filme começa com Era Uma Vez, lá de 2013, produzido pelo Guillermo del Toro, chamado Mama. Na época e anos depois, nunca quis ver esse filme porque eu me lembro, eu raramente vejo o trailer, mas eu vi o trailer do filme e a fantasma, ela me pareceu tão computadorizada e era censura 14 anos, eu falei, vai ter mais coisa ruim do que coisa boa, então eu não vou ver. Mas como agora tá no streaming, eu assino, tenho o canal, resolvi ver. Gostei do final, que muita gente não gostou, eu me lembro de comentários na época, vou fazer uma sessão de spoilers aqui para dizer por que eu gostei, mas antes disso, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, eu agradeço muito. Claro que eu aviso quando chegar a sessão de spoilers, tá? Então o filme começa com uma fábula, como eu falei, né? Começa como Era Uma Vez, um conto de fadas. Só que é um conto de fadas que já começa assim, depois ou durante a crise lá da Bolsa de Valores, aquela crise que teve no final dos anos 2000. Então é um pai de família que mata os colegas de trabalho, sócios, mata a ex-esposa ou esposa, e ele sai a toda disparado com o carro com as duas filhinhas, provavelmente pronto para matá-las. O carro tá inverno, né? Tá na neve e ele está dirigindo muito rapidamente. O carro desgoverna, roda na pista e ele então começa a andar machucado, né? E o carro tá lá assim, começa a andar com as duas crianças no meio do frio daquela floresta toda, acha uma cabana lá e a gente entende então que ele vai se matar, matar as crianças e se matar. Só que tem uma entidade lá que papa ele primeiro, tá? Ok. Existe uma elipse de 5 anos. 5 anos depois, o irmão gêmeo dele ainda não o achou. E olha que o carro só saiu da pista e o cara tava machucado num dia de inverno, carregando uma criança e puxando outra. Então essa cabana não devia ser nada longe, né? Mas parece no filme parece que era super, mega, hiper remota no meio da mata, né? Mas tudo bem. 5 anos depois, essas crianças nada tinha sido achado, nem o carro que estava provavelmente só um poucos metros da pista. Quando os fundos, lá o dinheiro do irmão gêmeo dele estava quase acabando, claro que daí acha. Esse irmão gêmeo, ele é amaziado, casado, sei lá, com uma moça que é de uma banda punk. E logo no começo a gente vê que ela não quer ser mãe. Ela comemora, inclusive, não estar grávida. Aí é claro que a gente vai ver, essa moça vai gostar das crianças, vai ser mãe, blá, vai descobrir a maternidade, né? Como se toda mulher tivesse realmente que gostar de ser mãe. Ainda bem que eu não sou mulher, senão eu já estaria protestando. Porque, claro, ser mãe deve ser legal, mas nem todo mundo precisa gostar. Eu, por exemplo, não sou pai, não quero ser e não acho nada errado disso. Anyway, as crianças são resgatadas, porque é claro que são achadas. Só que elas já estão em estado bastante de fera, né? Elas cresceram naquela floresta lá. E a mais velha ainda consegue recuperar algumas coisas. Isso é muito importante depois no final, né? A mais velha, por lembrar ainda de algumas coisas do inglês e ter tido contato com o pai, com a mãe, com humanos, né? Consegue se recuperar, entre aspas, mais rapidamente. E a questão dos óculos aí vai ter muito, presta atenção na questão dos óculos, tá? Por que que ela tira os... Porque assim, ela passou tempos naquela floresta sendo cuidada por uma entidade, ela estava sem os óculos. Depois você percebe quando ela vai entrar no quarto ou ter alguma interação com a entidade, como ela tira os óculos depois. A irmãzinha dela, pelo contrário, era um bebê, então ela cresceu fera. Então, quando o tio pega as duas sobrinhas e põe nas mãos de um psiquiatra lá para cuidar, a menininha mais velha, as duas crianças estão ótimas, consegue mais ou menos se recuperar, mas a outra vai demorar mais ou não vai se recuperar. Só que esse psiquiatra, ele
O jeito dele é tão engraçado quando ele tá conversando com as meninas, ele é mais assustador. Onde é um psiquiatra, você fez o quê? Tá. É, eu falei, nossa, é assim mesmo que um psicólogo, um psiquiatra conquista a confiança de crianças, sendo assim, sinistro, né? Tá na cara dele, eu sou o sinistro. E leva toda essa família para um casarão, só que a entidade vai junto com esse casarão. Então, você tem alguns momentos no filme que realmente parece momentos de história de fantasma mais tradicional. Tem um estilo, né? Claro que tem a sogra, que também quer a guarda da filha. São personagens assim, totalmente dispensáveis. Você fala, já sei o que vai acontecer, né? Sabe, para ter morte. Só que é PG, censura 14 anos. E aí então você vai tendo aquelas coisas, luzes piscando, manchas na parede, personagens tomando decisões super inteligentes, como ir para a floresta à noite, sem lanterna. É, tem um encontro, lá tem uma personagem que fica em coma, e assim que levanta do coma, vai para a floresta à noite sem lanterna, encontra outra personagem. Era assim, aquele lugar era remoto, ninguém conseguia achar, só que daí duas personagens se encontram. E aí você tem o final climático, com o fantasma, blá, 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 blá. É assim, gente, para uma sessão da tardezinha, mas aquela computação gráfica me tirou muito da vontade do filme, assim, né? E aquelas coisas fora do lugar, sabe? Assim, a exposição feita por aquele psiquiatra narrando coisas. A própria entidade, ela quer matar os pais lá, os pais adotivos, né? Mas ao mesmo tempo manda sonhos para explicar o passado. Eu falei, o que ela quer? Ela quer se explicar? Ela quer matar? Então, é um filme só, nada mais assim, tá? Só que tem uma questão da maternidade que eu achei legal, né? Quer dizer, o amor de mãe e os diferentes tipos de amor de mãe, e as escolhas que as pessoas podem fazer com relação às suas famílias. Eu acho que as ideias são legais, exceto essa ideia, né, de que parece que toda mulher tem vocação para ser mãe, mas outras ideias eu achei legal. Só que eu achei assim, regularmente executada. Para 1h40, agora eu vou fazer sessão de spoilers para falar do fim. Então é assim, é um filminho. Para mim, ainda bem que eu não investi tempo baixando, naquela época eu baixava filme, né? Hoje tem os streamings. Ou indo ao cinema, vai gastar grana, vi no meu Star Plus aí. Passa o tempo, mas sei lá, já vi coisa muito melhor, tá? Tem estilo, mas não é grande coisa, não. Sessão de spoilers. Teve gente que reclamou, né? Porque uma das crianças aparentemente morre. Mas na verdade é assim. Por isso que eu falei que tem que prestar atenção agora que eu estou em território de spoilers, na questão dos óculos e na questão da escolha da menininha lá mais jovem. Assim, como a menina mais velha cresceu sem os óculos, ela não via a deformidade ou o horror que era a mama super ciumenta que ela tinha, que era um monstrinho, né? De ciúmes e possessividade. Quando ela volta para a civilização e coloca os óculos, que são elementos da civilização, ela percebe que aquela mãe é um fantasma e é possessiva. Então aí ela vai para o lado do humano. A irmãzinha dela não teve esse contato com o humano. Muito pouco. Então ela permanece fera. Na verdade, ela permanece quase como um inseto que a menina é. Né? Ela anda parece uma aranha, assim. Aí então, nada mais, entre aspas, natural do que ao final do filme, cada uma das meninas escolhia um tipo de amor de mãe que quer. Uma escolhia a mãe mais fera, que é a única que ela conheceu. E a outra escolhia a mãe humana, ou mesmo que seja substituta, mas pelo menos era mais perto do papel da mãe humana que ela ainda lembrava. Então, na verdade, as duas meninas acabam tendo um final feliz. Essa morte, vamos dizer assim, da outra menina não foi um final triste. É igual aquele orfanato, né? Quando a mulher morre lá, ou se mata, não lembro mais, sei que ela morre, e vira fantasma com a vida das crianças, para ela foi um final feliz, porque ela acabou com as crianças, e ela tinha perdido o filho, né? Essa aí também, a menininha que morreu,
acaba tendo o final feliz que ela pode ter. Ela vai ficar junto com a mãe fera, que é a que ela conhecia. A menina mais velha, que colocou os óculos da civilização, vai ficar com a mãe humana, né? Só podiam ter feito uma moça que ou sempre quisesse ser mãe, para não dar essa ideia de que todo mundo tem essa vocação para ser mãe e pai. Nem todos nós temos, tá? Eu, por exemplo, não tenho vocação para ser papi. E não me sinto culpado por isso. Tchau.